A regra de 3 é uma das aplicações de proporcionalidade mais antiga e é a comparação entre duas ou mais grandezas. Por exemplo, quantidade, distância, tempo, valor, comprimento, volume e muitas outras. Temos dois tipos de regra de 3. A regra de 3 simples, que é aquela que compara apenas duas grandezas, e a regra de 3 composta, que realiza a comparação de 3 ou mais grandezas. Se tivermos duas grandezas diretamente proporcionais, utilizaremos a regra de 3 simples direta. E caso elas sejam inversamente proporcionais, utilizaremos a regra de 3 simples inversa. Veremos agora a regra de 3 simples direta. Vamos comparar duas grandezas. Olha só, um automóvel percorre 60 km em uma hora. Então temos aqui distância e tempo. Ele percorre essa distância aqui em uma hora. Tranquilo? Você concorda comigo que uma distância maior, por exemplo, 120 km, o carro demorará mais para fazer esse percurso? Ou seja, se 60 km ele percorre em uma hora, então o dobro da distância, 120 km, ele vai percorrer em 2 horas. Quanto maior a distância, maior será o tempo. Se a distância fosse, por exemplo, 180 km, o carro faria em 3 horas e assim sucessivamente. Vamos colocar esses dados numa tabela. Nós temos que em uma hora o carro percorreu uma distância de 60 km. Quando duplicamos o número de horas, a distância também duplica. Quando triplicamos o número de horas, a distância também triplica. Então, tempo e distância são grandezas diretamente proporcionais. Com isso, concluímos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando aumentando uma, a outra também aumenta, ou diminuindo uma, a outra diminui da mesma forma. Vamos ver um exemplo bem simples. Com R$10, Pedro comprou 4 canetas. Quantas canetas Pedro compraria com R$25? O primeiro passo, gente, é organizar as grandezas em colunas. Nessa questão temos duas grandezas, o valor em reais e a quantidade de canetas. Tranquilo? Agora vamos colocar os dados nas colunas. Olha só, com R$10, Pedro comprou 4 canetas, né? Então vamos colocar aqui, ó. Com R$10, o valor, ele comprou a quantidade de 4 canetas. Quantas canetas, eu não sei quantas são, vou colocar o X aqui na coluna das canetas, Pedro compraria com R$25. Completamos a regra de 3, vamos analisar se é uma regra de 3 direta ou inversa. É direta? Claro que é, porque você concorda comigo que com mais dinheiro ele vai comprar mais canetas? Com certeza, não é? Ou seja, quando uma grandeza aumentar e a outra também aumentar, ou uma diminuir e a outra também diminuir, teremos uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, iremos escrever a proporção da seguinte forma. 10 sobre 25, você não muda nada, porque ela é direta, vai ser igual a 4 sobre x. Na regra de 3 direta, você não muda nada, continua da mesma forma que está aqui. Tranquilo? Agora usaremos a propriedade fundamental da proporção, que é a seguinte. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, multiplicamos cruzado, que é o método prático. Então, vamos resolver essa proporção. 10 vezes x, 10x, igual 4 vezes 25, 100. 10x igual a 100, não é isso? Esse 10 está multiplicando x, ele vai passar para baixo dividindo. Então, vai ficar assim, ó, x igual a 100 dividido por 10. 100 dividido por 10, x vai ser igual a 10. Logo, a nossa resposta, ó, com R$25, Pedro compraria 10 canetas. Tranquilo? Vamos ver o exemplo mais complexo. Um avião percorre 2.700 km em 4 horas. Em 1 hora e 20 minutos de voo, percorrerá quantos quilômetros? O primeiro passo é organizar as grandezas em colunas. Nessa questão também temos duas grandezas, que é a distância em quilômetros e o tempo em minutos. Professor, por que o senhor colocou em minutos se aqui está horas? Presta atenção aqui, ó. 2.700 km em 4 horas, em 1 hora e 20 minutos. Ele deu o horário quebrado aqui. Então, fica muito mais fácil a gente transformar tudo para minutos para resolver essa questão. Transformando as horas em minutos, ó, 4 horas é só multiplicar por 60, né? 4 vezes 60, porque cada hora eu tenho 60 minutos.
4 vezes 60, 4 vezes 6 é 24. Como eu tenho um zero, eu coloco o zero aqui. Então, 4 horas é igual a 240 minutos. E 1 hora e 20 minutos, 1 hora é igual a 60 minutos, mais esses 20 minutos aqui, vai ser igual a 80 minutos, beleza? Transformei o tempo em minutos, agora a gente vai completar nossa tabela. Ó, um avião percorre 2.700 quilômetros em 4 horas, que é 240 minutos. Em 1 hora e 20 minutos, que são 80 minutos que a gente transformou, ele percorrerá quantos quilômetros? Vou colocar o x aqui. Montei a regra de 3, vamos analisar se é direta ou inversa. Você concorda comigo que se o avião voar menos tempo, ele vai percorrer uma distância menor? Com certeza, se ele voar menos, ele vai andar uma menor distância. Quando uma grandeza diminui e a outra também diminui, temos uma regra de 3 direta, ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Vamos montar a proporção, vai ficar dessa forma, ó, 2.700 sobre x igual 240 sobre 80, tranquilo? Basta usarmos a propriedade fundamental da proporção, que é multiplicar cruzado. Porém, tem um zero aqui em cima e um zero embaixo, que dá para a gente simplificar um com o outro. Ó. Podemos cortar, então vai ficar assim, ó, 2.700 sobre x igual 24 dividido por 8 é igual a 3. Esse x está dividindo aqui embaixo, ele vai passar lá para frente multiplicando, então vai ficar assim, ó, 2.700 igual a 3x. O 3 está multiplicando o x, eu posso passar ele lá para baixo dividindo, então vai ficar assim, ó, 2.700 dividido por 3 é igual a x, aí fica fácil, ó, x igual 2.700 dividido por 3, ó, 27 dividido por 3 dá 9, como eu tenho dois zeros aqui, eu coloco os dois zeros ali, x igual a 900, nossa resposta, letra D, tranquilo? Agora veremos a regra de 3, simples, inversa. 12 pedreiros constroem um muro em 5 dias. Quantos pedreiros serão necessários para construir o mesmo muro em 3 dias? Como já vimos, o primeiro passo é organizar as grandezas em colunas. Vamos lá, temos duas grandezas aqui, ó, que é a quantidade de pedreiros e o número de dias. Agora vamos colocar os dados nas colunas. Ó. 12 pedreiros constroem um muro em 5 dias. Quantos pedreiros, eu não sei quantos pedreiros são, vou colocar um X, serão necessários para construir o mesmo muro em 3 dias. Notem que para concluir o trabalho mais rápido, ou seja, em menos dias, precisará de mais homens trabalhando, concordam comigo? Enquanto uma grandeza diminui, a outra aumenta. Com isso, estamos diante de uma regra de 3 inversa e as grandezas são inversamente proporcionais. Na regra de 3 inversa, o nome já diz, ó, invertemos uma das grandezas. Uma dica que eu dou para vocês, galera, é o seguinte: sempre mantenha a grandeza que está incógnita, que é o x, e inverta a outra grandeza, pois isso vai te ajudar muito na regra de 3 composta. Então vamos lá, montando a proporção vai ficar assim, ó, 12 sobre x, vou colocar aqui, igual, aí a gente vai inverter essa grandeza aqui, porque é uma regra de 3 inversa. O 3 vai para cima e o 5 vai para baixo, tranquilo? Agora que invertemos uma das grandezas, vamos proceder da mesma maneira que o exercício anterior, multiplicamos cruzado. Então, resolvendo essa proporção, vai ficar assim, ó, 3 vezes x, 3x, igual 12 vezes 5, 60. O 3 está multiplicando x, vamos passar ele para baixo dividindo, logo x vai ser igual a 60 dividido por 3, x vai ser igual a 20. Então, nossa resposta, serão necessários 20 pedreiros para construir o mesmo muro em 3 dias. Vamos ver agora a regra de 3 composta. Como o próprio nome diz, a regra de 3 composta realiza a comparação de 3 ou mais grandezas. Pode conter tanto grandezas diretamente proporcionais quanto inversamente. Vamos analisar o primeiro exemplo. Olha só. Para asfaltar 1 quilômetro de estrada, 30 homens gastaram 12 dias trabalhando 8 horas por dia. 20 homens trabalhando 12 horas por dia gastarão quantos dias para asfaltar 2 quilômetros da mesma estrada? Como já vimos, o primeiro passo é organizar as grandezas em colunas. Então vamos lá. Temos 4 grandezas nessa questão, que é o comprimento, a quantidade de homens, os dias trabalhados e as horas por dia.
Tranquilo? Agora vamos organizar os dados nas colunas. Então vamos completar. Ó. Para asfaltar 1 km de estrada, então temos aqui o comprimento da estrada. 30 homens gastaram 12 dias trabalhando 8 horas por dia. Continuando, ó, 20 homens, aqui na coluna dos homens, ó, 20 homens trabalhando 12 horas por dia, gastarão quantos dias, nos dias eu vou colocar o X, é o que eu quero achar, para asfaltar 2 km da mesma estrada. Agora que organizamos os dados, teremos que analisar quais grandezas são diretas e quais são inversas. Essa é a maior dificuldade na resolução de questões que envolvem regra de 3. O macete para você não errar é o seguinte, ó. Vamos analisar cada grandeza separadamente em relação à grandeza que está incógnita. Com isso, cobrimos as outras grandezas e faremos o mesmo procedimento da regra de 3 simples. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos tampar essa grandeza aqui, vamos cobrir ela e essa aqui também. Ó. Vamos ficar só com 2 grandezas, que é comprimento e dias. Sempre vamos analisar em relação a essa grandeza que está o X. Então, vamos lá, vamos analisar aqui. Se para asfaltar 1 km de estrada serão gastos 12 dias, não está claro que para asfaltar uma distância maior, ou seja, 2 km, levará mais dias, vai demorar mais? Ou seja, uma grandeza aumentou e a outra também aumentou. Então, essa grandeza é direta. Então, vamos colocar a setinha para cima e um D de direta aqui. Depois eu vou explicar para você por que essa setinha para cima. Tranquilo? Agora, vamos cobrir essa grandeza aqui, que já foi analisada, e vamos verificar a próxima. Veja bem, se com 30 homens trabalhando concluir o serviço em 12 dias, diminuindo a quantidade de trabalhadores, o mesmo serviço ficará pronto em mais dias. Concordam comigo? Ou seja, demorará mais para ser concluído. Se uma grandeza aumentou e a outra diminuiu, então essa é a inversa. Se a inversa, setinha para baixo e o I aqui de inversa. Tranquilo? Então temos aqui essa direta, essa inversa. Daqui a pouco eu vou explicar a vocês por que essa setinha aqui para cima e para baixo. Tranquilo? Por último, agora vamos cobrir essa grandeza aqui para a gente poder verificar a próxima. Então vamos lá. Fica claro para a gente que se os trabalhadores trabalharem mais horas por dia, o serviço ficará pronto mais rápido. Concordam comigo? Ou seja, em menos dias. Se trabalhando 8 horas por dia leva 12 dias para concluir o serviço, se trabalhar mais, vai concluir o serviço bem mais rápido, em menos dia. Então, temos outra grandeza inversamente proporcional, pois uma aumentou e a outra grandeza diminuiu. Se essa grandeza é inversa, setinha para baixo e o I de inversa aqui. Beleza? Agora, preste atenção na dica. Por que eu coloquei a seta para cima na grandeza direta e a seta para baixo na inversa? Olha só, quem está lá em cima não é Deus? Então, D de Deus. Por quê? A seta para cima porque Deus está lá em cima, então é direta. E quem está lá embaixo não é o inferno? Então, inferno, seta para baixo, porque o inferno está lá embaixo e de inversa. Tranquilo? É só gravar essa dica que você nunca mais vai errar. Agora vamos para o próximo passo, que é organizar a proporção. Mais uma dica que eu dou para vocês é o seguinte. Primeiro colocamos a grandeza que está com a incógnita, aquela que nós queremos descobrir, que é o x, não é isso? Então vamos começar por ela. 12 sobre x igual, beleza? Agora colocamos as outras grandezas multiplicando uma pela outra. A primeira grandeza é direta, não é? Então vai continuar a mesma coisa, 1 sobre 2, beleza? A próxima grandeza é inversa, então vamos inverter. Vezes 20 sobre 30. Sempre aqui vai ser vezes, tranquilo? Próxima grandeza, inversa também, vamos inverter. 12 vai para cima e o 8 vai para baixo. Vezes 12 sobre 8. Podemos simplificar esse zero com esse. Agora temos aqui também um 2 aqui embaixo e o 2 em cima, que também podemos simplificar. Reorganizando aqui na frente, vai ficar assim, ó, 12 sobre x igual. Em cima ficou 1 vezes 12, 12. 3 vezes 8, 24. Beleza? Podemos simplificar o 12 e o 24 por 12. Então, vai ficar assim, ó, 12 sobre x igual a 12 dividido por 12 dá 1. 24 dividido por 12 dá 2. Multiplicando o cruzado, x vezes 1, x igual 12 vezes 2, 24.
Logo, a nossa resposta é a letra C, 24 dias. Beleza? Vamos para o último exemplo. Operando 12 horas por dia, 20 máquinas produzem 6.000 peças em 6 dias. Em quantos dias, com 4 horas a menos de trabalho diário, 15 daquelas máquinas produzirão 4.000 peças? Primeiro passo, a gente já viu que é organizar as grandezas. Então, temos aqui 4 grandezas nesse exercício, que são essas, ó: horas por dia, máquinas, temos as peças e os dias. Tranquilo? Vamos organizar os dados nas colunas agora. Operando 12 horas por dia, 20 máquinas produziram 6.000 peças em 6 dias. Beleza? Em quantos dias? Vamos colocar o X aqui nos dias. Com 4 horas a menos de trabalho, se eu tinha 12 horas de trabalho, 4 horas a menos vai ficar 8 horas. 15 daquelas máquinas produzirão 4.000 peças. Agora que já organizamos os dados, teremos que analisar quais grandezas são diretas e quais são inversas. Usaremos aquele macete, cobrimos as grandezas e faremos o mesmo procedimento da regra de 3 simples, beleza? Então vamos cobrir essa grandeza aqui e essa aqui, ó, e vamos ficar só com essas duas. Lembrando a vocês que a gente sempre tem que analisar as grandezas em relação à grandeza que está incógnita, beleza? Então vamos lá, ó. Trabalhando 12 horas por dia, conclui um serviço em 6 dias. Se trabalhar menos horas por dia, vai concluir o serviço em mais dias. Concorda comigo? Trabalhou menos, vai demorar mais tempo. Se uma diminuiu e outra aumentou, essa grandeza é inversa. Se é inversa, vamos aplicar aquele macete que eu falei para vocês. Setinha para baixo, o I de inferno, porque o inferno está lá embaixo. Então, agora a gente vai tampar essa grandeza aqui e vamos analisar essa, que são as máquinas. 20 máquinas fazem um serviço em 6 dias. Se diminuir o número de máquinas trabalhando, vai demorar mais dias também para concluir o serviço, né? Com certeza. Então, essa grandeza aqui também é inversa. Se é inversa, setinha para baixo. Tranquilo? Agora vamos tampar essa, vamos para a última, vamos analisar as peças. Se para fabricar 6.000 peças demorou 6 dias, para fabricar menos peças, que são 4.000, vai demorar menos também, né? Quanto menos peças for fazer, vai demorar menos dias, tranquilo? Se uma diminuiu e outra também diminuiu, essa grandeza é diretamente proporcional. Se é direta, setinha para cima, porque Deus está lá em cima. Já analisamos, agora vamos montar a proporção, começando sempre pela grandeza que tem o x. Então, vai ficar assim, ó, 6 sobre x igual. Vamos pegar essa primeira aqui, que é inversa, vamos inverter. Vai ficar 8 sobre 12. A gente inverteu porque ela é inversa. Essa segunda grandeza também é inversa. Vamos inverter. Vezes 15 sobre 20. Sempre colocando vezes. Beleza? Essa última grandeza aqui é direta. Vai continuar a mesma coisa. 6.000 sobre 4.000. Tranquilo? Podemos de cara simplificar esses 3 zeros com esses 3 zeros. Cortamos aqui. Reorganizando a proporção, vai ficar dessa forma aqui, ó. 6 sobre x igual a 8 sobre 12, vezes 15 sobre 20, vezes 6 sobre 4, porque a gente simplificou 3 zeros com 3 zeros. Analisando, a gente vê que tem o 8 em cima e o 4 embaixo. Dá para simplificar um pelo outro, ó. 8 dividido por 4 é 2. Também tem o 12 e o 6, ó. O 6 em cima e o 12 embaixo. 12 dividido por 6, ó. Dá 2 também. Beleza? Reorganizando de novo, 6 sobre x é igual a 2 sobre 2, vezes 15 sobre 20. Ó. 2 sobre 2 eu coloquei aqui. Podemos simplificar o 2 de cima com 2 de baixo. 2 dividido por 2 dá 1. Continuando, 15 e 20 também dá para simplificar por 5. Continuando aqui embaixo, 6 sobre x vai ser igual a 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Tranquilo? 6 sobre x é igual a 3 sobre 4. Não dá mais para simplificar. Podemos multiplicar cruzado. Resolvendo a proporção, 3 sobre x vai ficar igual a 3x. 6 vezes 4 é igual a 24. O 3 está multiplicando o x. Podemos passar para baixo dividindo. Então, vai ficar assim, ó. X é igual a 24 dividido por 3. 24 dividido por 3, x é igual a 8. Então, nossa resposta é a letra A, 8 dias. Beleza, galera?